O julgamento da presidente Dilma Rousseff na reta final. Votação do impeachment pelos senadores está prevista para amanhã. As alegações finais da acusação e da defesa. Há crime de responsabilidade, há cadáver e há mau cheiro desse cadáver. Estavam somados juntos os insatisfeitos com 2014 e os que queriam o fim da Operação Lava Jato. São Paulo amanhece com vias bloqueadas por manifestantes a favor de Dilma. Exclusivo, imagens escancaram condições precárias no maior complexo penitenciário do Rio de Janeiro. Previdência vai rever 1.700.000 auxílios-doença e aposentadorias por invalidez. Desemprego atinge 12 milhões de brasileiros e indústria lidera demissões. E o mercado que não sabe o que é crise. Donos não economizam nas regalias para bichos de estimação. Você sabe que todo mundo é papai e mamãe coruja, né? Vocês entendem, né? Está no ar, o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Às vésperas da decisão do julgamento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, manifestantes atearam fogo em barricadas e interditaram algumas das principais vias de São Paulo. A série de protestos a favor de Dilma terminou com 4 detidos. O julgamento do impeachment da presidente Dilma Rousseff chega ao 5º dia. Hoje, os senadores ouviram os argumentos da acusação e da defesa. O repórter Tiago Nolasco traz as informações ao vivo, direto de Brasília. Tiago, boa noite. Tem alguma chance da votação final que vai decidir o destino de Dilma Rousseff acontecer ainda hoje? Depois de 5 dias de julgamento, os senadores estão exaustos. O cafezinho ajuda a segurar o cansaço, mas nem assim estão dando conta depois de tantas horas de trabalho. Ainda em Brasília, vamos falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Quais foram os destaques de hoje no Senado? Obrigada, Kennedy. A número 2 da Procuradoria-Geral da República foi exonerada hoje. Ela, Vieco, perdeu o cargo depois da divulgação de imagens em que ela aparece em um protesto contra o governo interino, segurando uma faixa escrita "Fora Temer". Em Portugal isso aconteceu. De acordo com a PGR, foi a vice-procuradora quem pediu para deixar o cargo. Olha, uma matéria exclusiva, imagens de dentro do maior complexo penitenciário do Rio de Janeiro, revelam as condições desumanas em que vivem 27 mil presos de Bangu. A superlotação do presídio só agrava o problema. O Fórum Trabalhista de São Paulo suspendeu as audiências hoje e amanheceu de portas fechadas. Tapumes de madeira foram colocados para evitar casos como o de ontem, quando um pai se jogou do prédio com um filho de 4 anos no colo. Funcionários reclamam da falta de segurança. Um homem foi morto 3 horas depois do início dos trabalhos da Força Nacional em Porto Alegre. O grupo vai dar suporte à polícia em áreas movimentadas como escolas e universidades. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. No Rio de Janeiro, a ciclovia Tim Maia, aquela que teve um trecho derrubado pela força do mar em abril, matando 2 pessoas, continua sendo utilizada mesmo estando interditada. Um risco para os ciclistas que desrespeitam o bloqueio e quem vai pela rua tem que dividir espaço com os carros. Veja a seguir a articulação do governo interino para garantir os votos pelo impeachment. Os direitos que a presidente Dilma Rousseff perderá e os que serão mantidos se perder o mandato. Desemprego tem o maior índice em 4 anos. Mercado pet ignora a crise e aumenta faturamento com regalias para os mascotes. Não perca, é já já. E voltamos a falar sobre o julgamento do impeachment no Senado. Depois de 9 meses de processo,
o destino de Dilma Rousseff está perto de ser definido. Vamos conversar novamente ao vivo com o repórter Tiago Nolasco, que acompanha a sessão no Senado. Tiago, qual é a previsão do início da sessão de amanhã? Se for aprovado o impeachment no Senado, o presidente interino Michel Temer já deve tomar posse amanhã. E após a cerimônia, Temer embarca para a reunião do G20 na China. Eleições 2016, uma decisão da Justiça permitiu a mudança da regra de participação no debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pelo SBT em parceria com o jornal Folha de São Paulo e o portal UOL. Veja em instantes, desemprego atinge quase 12 milhões de brasileiros. INSS vai revisar auxílios doença e aposentadorias por invalidez ganhos na Justiça. Para os bichos, todo o conforto. Donos de animais não economizam e garantem faturamento bilionário para o mercado pet. Não perca, você vai ver já já. E uma pesquisa do IBGE mostra que quase 12 milhões de brasileiros estão em busca de trabalho. O índice de desemprego é o maior já registrado desde 2012, quando a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio começou a ser feita. A partir do mês que vem, o INSS vai revisar quase 2 milhões de auxílios doença e aposentadorias por invalidez ganhos na Justiça. E banheiro para gatos e até banho de verniz. Que coisa, hein, Joseval? Essas são algumas das novidades de uma feira para bichos de estimação que acontece em São Paulo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.